Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que nesse sábado está de folga, mas temos informações. O BAP abriu a boca para falar sobre a construção do estádio próprio, quebrou o silêncio novamente sobre esse assunto e foi realista, mandou a real para vocês, torcedores do Flamengo, que estão esperando a construção do estádio próprio. Só vou dar um spoilerzinho. Ele disse que é um suicídio coletivo. Vocês vão entender quando eu ler aqui a declaração de BAP, presidente do Flamengo. E o BAP também elogiou demais o Alacian, rapaz. Olha, o atacante que quase foi vendido ao Red Bull Bragantino tá com moral com 0-1 do Flamengo, presidente do Flamengo. E Gonzalo Plata, olha, é o que eu falo, parece que a pior notícia sobre Gonzalo Plata é sempre a próxima. Ele abriu a boca para falar. Nessas horas, Plata, o silêncio não comete erros. Porém, parece que você quer agitar cada vez mais, não está sossegando o facho. O clima dele pro Flamengo, lá no Flamengo já não está muito bacana e ele continua insistindo em fazer besteira. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas Flamengo TV, e falou sobre a construção do estádio próprio. De acordo com o mandatário, a construção do estádio agora é suicídio coletivo. Quando ele fala agora, é nesse momento. Abre aspas. Não vamos fazer um estádio com a atual taxa de juros no Brasil. Custa 3 bilhões o estádio. 15% de juros ao ano são 450 milhões de reais. São 80 milhões de euros. São 2 paquetais por ano só de juros. Fazer um estádio nessas condições é suicídio esportivo. E aí você vai bater de frente com vencer, 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 que está no hino. Mas, com os juros caindo e o Flamengo dobrando de tamanho, tenho certeza que daqui a 3, 4 anos essa visão vai ser alterada. Vivemos 130 anos sem ter um estádio próprio. Imagina se tivesse. O que o Flamengo seria? Não seria malvadão. Acho que não tinha competição, ninguém ia nem querer nem jogar contra a gente. Vamos levando, como diz Zeca Pagodinho, vida leva eu, um dia de cada vez. O papo é sensacional. E ele finalizou: dinheiro não é infinito. As pessoas falam que o Flamengo fatura 2,2 bilhões, mas não lucramos com isso. É diferente o que fatura e o que sobra de dinheiro. No passado sobrou 365 milhões de reais. É muito dinheiro para qualquer clube do Brasil, mas não paga nem 70% dos juros do estádio. É uma questão de momento. Para fazer isso agora eu teria que renunciar a outras coisas. E tá certo o BAP, né? Tá muito certo. Uma declaração extremamente inteligente e, assim, na boa, gente. Vocês sabem, quem me acompanha aqui, que o meu sonho, um dos meus sonhos como torcedor do Flamengo é ver o Flamengo ter um estádio próprio. O outro sonho era ver o Flamengo ser campeão da Libertadores, graças a Deus já vi algumas vezes e vou ver mais vezes daqui a alguns anos. Agora, o estádio ainda vai esperar. Esse sonho vai ser protelado e aí lá na frente a gente vê. Mas pelo menos já tem o terreno. E eu acho certo, é isso. Você, pessoa física, adianta você se endividar para dizer que tem uma casa própria? Não adianta, cara. Não adianta. É você trabalhar com a realidade, é ser realista. E o BAP, ele foi realista com o torcedor rubro-negro, pensando no melhor para a instituição. Recentemente, muita gente batia na tecla que o Flamengo tinha que construir o estádio a todo custo. Qual seria esse custo? Se tornar SAF? A gente nunca vai saber, fica o questionamento. E o BAP também elogiou demais o Alacian. Rapaz, tá com moral, hein, o Alacian? Olha o que ele meteu aqui. Acho que esse ano o Alacian vai arrebentar. Joga em qualquer posição da frente. É rápido, tem fôlego. Se você traz esses jogadores que a torcida quer por imediatismo, você entope um canal de evolução dos atletas da base. Cada garoto amadurece com uma idade. O Flamengo não tem a necessidade que já teve de vender para fazer dinheiro. Talvez daremos mais tempo para os garotos estourarem aqui, disse BAP em entrevista ao podcast lá na Flamengo TV. Mas o Alacian seria vendido, né, BAP? A gente sabe por que não foi vendido, porque o Red Bull Bragantino quis mudar uma cláusula. Vai ver que Deus escreveu certo com linhas tortas, porque o Alacian, de fato, é um jogador que tem características que o Leonardo Jardim gosta bastante. Mas aí precisamos ter calma para saber se o Alacian vai abraçar essa oportunidade. Recentemente eu critiquei o Alacian não pela qualidade técnica dele, mas pela postura dele dentro e fora das 4 linhas.
Tomara que tenha amadurecido e tenha mais oportunidades com o Leonardo Jardim e aproveite essas oportunidades. Galera, o primeiro jogo dessa data FIFA das seleções, a primeira rodada, digamos assim, chegou ao fim e eu vou trazer aqui para vocês o aproveitamento de jogadores do Flamengo que estão convocados. Léo Pereira ficou o tempo todo em campo no jogo do Brasil contra a França. Gonzalo Plata, já a gente vai falar sobre ele, foi substituído nos acréscimos do segundo tempo. Ele deu assistência para o gol do Equador no empate com o Marrocos, porém cometeu um pênalti também. Enfim, não foi um jogo tão bom para o Gonzalo Plata. Varela ficou todo o tempo em campo pela seleção uruguaia. Arrascaeta ficou até os 42 minutos do segundo tempo, mas eu vi esse jogo, Arrascaeta muito mal. Inclusive isso é um tapa na cara daqueles que falam assim: Arrascaeta tá mal no Flamengo porque tá se poupando para a seleção. Então, chegou na seleção, ele fez a mesma coisa que veio fazendo no Flamengo esse ano. Uma partida abaixo, uma exibição abaixo. Quem começou no banco e foi acionado durante o jogo foi Carrascal pela seleção colombiana. Ele entrou aos 17 minutos do segundo tempo na vaga do James Rodrigues. E ele também não teve uma atuação muito legal não, foi até criticado por colombianos nas redes sociais. Inclusive, parece até o mesmo momento que ele vive no Flamengo. Altos e baixos, altos e baixos. De fato, a temporada do Carrascal até o momento está sendo marcado por isso, uma irregularidade. Danilo pela seleção brasileira e De La Cruz pela seleção uruguaia ficaram no banco e não foram acionados. Eu gostaria muito que o De La Cruz estourasse na seleção uruguaia, chamasse a atenção de algum clube e o Flamengo vendesse esse jogador, porque eu acho que com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar porque vai ser pouco utilizado. Os próximos jogos desses jogadores: dia 29, tá? Colômbia e França em Washington, nos Estados Unidos. Dia 29 é o famoso amanhã, domingão. Léo Pereira e Danilo, dia 31, terça-feira, Brasil, Croácia em Orlando, nos Estados Unidos. Varela, De La Cruz e Arrascaeta, dia 31, terça, Argélia e Uruguai, em Turim, na Itália. E o Plata, dia 31 também na terça, Holanda e Equador, lá na Holanda. E por falar em Plata, galera, ele quebrou o silêncio e ele falou o seguinte sobre o momento dele que ele está vivendo no Flamengo: estar com os companheiros aqui na seleção equatoriana me fez esquecer tudo que está acontecendo fora do meu entorno, onde está a minha equipe, então fico muito feliz. Gonzalo Plata, alguém bota algo para ele não continuar fazendo besteira, continuar não falando nada. Ele precisa ficar calado, porque quanto mais ele fala, mais ele piora a situação dele com o Leonardo Jardim, porque é um treinador que não gostou da postura do jogador nos primeiros dias de treinamento, tanto é que o jogador não foi relacionado, causou aquele burburinho todo, e toda vez que ele faz algo, piora a situação. Nessas horas alguém tem que virar para ele e falar assim: Plata, sossega, não fala nada, fica calado, não fala nada de Flamengo. Quando você voltar, você tenta retomar o seu espaço com o Leonardo Jardim, melhorar a sua postura, a não ser que ele queira muito forçar uma saída, que é o que está aparecendo, né, cara? Porque ele só faz besteira. Olha isso, a forma como ele fala, enfim. Quem sou eu para dizer algo ao Gonzalo Plata? Mas se eu fosse amigo dele, eu daria uma dica: Plata, nesse momento, o melhor é ficar calado. Repito a frase que eu sempre gosto de falar em momentos como esse: o silêncio não comete erros. Beleza, Plata? Tamo junto, forte abraço, fui!